Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos dar continuidade nesse domingo pela manhã da sexta e a sétima palavra da cruz de Cristo. E a gente vai falar sobre a sexta palavra que está lá em João 19, versos 28 a 42. Havíamos falado que Jesus tinha sentido sede e lhe deram vinagre. E João 19:30, verso 30 vai dizer: quando Jesus ele tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nós, desde sexta-feira, estamos celebrando a paixão de Cristo através da sua morte. Jesus faz uma declaração fundamental para a fé cristã, e isso é importante. Está consumado. Jesus pagou totalmente o preço dos nossos pecados. A obra estava realizada. A sua missão, ela fora cumprida. A pior prova a de suportar no lugar do seu povo o juízo de Deus contra o pecado estava superada. E ela foi feita por Jesus Cristo. Está consumado, que significa está liquidado, está pago. Está pago o preço para nos resgatar. Está pago o nosso resgate. A morte de Cristo, ela pagou o preço da penalidade pelo pecado. O pecado, ele tem uma penalidade e ela precisa ser cumprida, ser paga. E essa penalidade é a morte eterna. No caso dos crentes em Cristo, a morte foi paga através do seu sacrifício. Cristo pagou o preço no lugar do pecador. A palavra de Deus diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Ele se deu a si mesmo em redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Paulo já havia dito isso a Timóteo. Nós bem sabemos que foi consumado para o nosso resgate, foi consumado para a nossa reconciliação. A posição do mundo em relação a Deus, ela foi modificada pela morte de Cristo, de tal modo que agora todo aquele que nele crê será salvo. As Escrituras nos dizem que ele nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Ele nos deu o ministério da reconciliação. E Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus não imputou os seus pecados em nós, mas em Cristo. E nele os pôs a palavra da reconciliação. Estava consumada a nossa reconciliação com o Pai por meio de Jesus Cristo. Estava consumado e se consumou a nossa propiciação. As Escrituras nos dizem que o sacrifício de Jesus de si mesmo e a sua morte para cumprir a justiça divina e obter a reconciliação entre Deus e os homens. A justiça ela foi satisfeita com a morte de Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E as Escrituras dizem que não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Nisso, meus irmãos, está o amor. As Escrituras nos dizem que não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro. E o Pai enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. O sacrifício de Jesus é a maior prova do amor de Deus por nós. Qual o preço de uma alma para Deus? E esse preço é o sangue de Jesus Cristo. Foi pago em nosso favor. Esse valor, meus irmãos, ele é muito maior do que prata, do que ouro, do que todos os nossos bens, qualquer tipo de riqueza. O valor que os filhos de Deus têm está completamente nos méritos de Cristo Jesus, no sangue de Jesus Cristo. Para que eu e você pudéssemos ser salvos, o Senhor pagou o maior preço. Jesus Cristo deu a maior prova de amor. O Pai demonstrou o seu amor através
do envio do seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar. Por isso que João 3,16 é essa profissão de fé. Por isso está consumado, e foi consumado na morte de cruz o nosso resgate. A sétima palavra de Cristo na cruz, para nós encerrarmos, vai falar lá em Lucas 23:46. Jesus, em alta voz, ele clamou e disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E assim ele expirou. O que aconteceu quando o Senhor Jesus entregou-se nas mãos do Pai Eterno em sua morte? Jesus confiou plenamente no Pai. E Jesus volta para aquele que tanto amava. Volta para o seu lugar de direito, à destra do Pai. É o seu destino, o coração do Pai. E também é o nosso destino também. Ao voltar para o Pai, Jesus indica o nosso fim. E o nosso fim é o Pai, o seio do Pai. O nosso fim é o céu. É interessante observar que nenhum dos 4 evangelistas diz que Jesus morreu. Se a gente for observar no Evangelho, vai dizer que Jesus clamou outra vez com grande voz e entregou o seu espírito. O evangelista Marcos diz que ele deu um grande brado e expirou. Lucas registra a última e penúltima palavra de Cristo, dizendo: ele clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e expirou. E o Evangelho de João diz que ele inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Isso indica, meus irmãos, que Jesus não morreu como nós morremos. Nós somos obrigados a morrer. Isso há de acontecer. Jesus morreu de forma voluntária. Não se pode dizer que ele morreu de uma doença comum ou um acidente. Antes de causas naturais chegarem ao seu fim, tirando-lhe a vida, Jesus, no momento preciso, por ele mesmo escolhido, entregou o Espírito. No momento em que o Pai já havia predeterminado para o nosso resgate, ele entrega o seu Espírito. Jesus entrega então o seu Espírito nas mãos do Pai com toda a confiança. Jesus, ele não se apegou a nada nesse mundo, mas somente ao próprio Pai. E também pelo zelo de Jesus fazer a vontade do Pai. Jesus cumpriu diligentemente tudo o que era a vontade do Pai. Depois dele beber até a última gota o cálice da nossa salvação, só então Jesus entrega o Espírito. Só depois de ver tudo consumado, ele entrega o seu Espírito. Para nós, essa deve ser a meta, o exemplo que nós devemos seguir, já que ser cristão é ser diferente. Ser cristão é dar a sua própria vida no serviço uns aos outros. Cada um de nós é chamado a desapegar-se de tudo nessa vida, a si mesmo, desapegar-se das coisas que nos afastam do Pai e servirmos uns aos outros, desapegarmos dos nossos bens, dos prazeres, para poder cumprir como Jesus cumpriu a vontade do Pai. Diante da cruz de Jesus, nós podemos pensar o que seria a nossa cruz. Diante do sofrimento do justo, Jesus Cristo, o que é o nosso sofrimento? Próximo daquilo que Jesus sofreu. De que podemos reclamar nessa vida, quando o Filho de Deus seguiu para um suplício cruel, como um cordeiro, diz as Escrituras, que se conduz ao matadouro? O que podemos exigir se Jesus nada exigiu no seu sacrifício? Que direito nós temos de reagir às ofensas? Que direito eu e você temos de reagir a maus tratos que os outros e a vida nos impõem, quando o Cordeiro de Deus morreu perdoando todos os seus algozes? Olhando para Cristo crucificado, devemos ficar, na verdade, envergonhados.
envergonhados de nossas exigências, devemos ficar envergonhados de nossas revoltas, das nossas reclamações, da nossa autopiedade e das desforras que às vezes insistimos em colocá-las para fora. Jesus foi maltratado e ele se resignou, ele não abriu a boca. A morte de Jesus não é uma verdade sem valor. A morte de Jesus não é um acontecimento sem sentido. A morte de Jesus não foi seu fim, não foi em vão. Sua morte alcançou uma obra da redenção humana. Está consumado. Plenamente cumprida foi a missão de Jesus. Ele entregou o seu Espírito para que de forma plena fazer a vontade de Deus, plenamente realizada para a nossa salvação. Agradeça a Jesus pela salvação. Sem dúvida, a vinda de Cristo e a sua obra é o maior evento da história. A sua morte não foi o seu fim. Hoje é domingo, domingo de Páscoa. Chamamos de domingo da ressurreição. Sim, porque Jesus padeceu todas essas coisas que nós falamos nessas 7 palavras. Morreu. Mas as Escrituras nos dizem que ao 3º dia ele ressuscitou e vivo está. Logo mais estaremos celebrando o culto da ressurreição. Celebraremos ao Senhor Jesus Cristo, vivo, que deu a sua vida. E as Escrituras nos diz, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. E por isso nós vamos celebrar a vida de Cristo Jesus. Ele é o Rei, e vivo Ele está, e vivo para nos dar a esperança de dias melhores. Pai, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício, pela expiação pelos nossos pecados. Louvamos o teu nome por tão grande amor para conosco. Pai, nós rogamos que tu possa nos fortalecer com essa promessa. Que tu possas nos fortalecer, porque através do seu sangue derramado temos o perdão de nossos pecados e temos vida. Assim como Cristo morreu, mas ressuscitou e vivo está, da mesma forma ressuscitamos com Ele, e a morte não tem mais domínio sobre nós. Temos uma pátria guardada nos céus. Há um lugar preparado para nós. Louvamos o teu nome por tão grande salvação. Louvamos pela vida de Cristo Jesus. Louvamos ao Senhor pela nossa vida em Cristo Jesus. Assim oramos, em nome dele. Amém. Logo mais, culto da ressurreição, transmissão ao vivo, às 19h30. Vamos juntos celebrar ao Senhor. Durante esse dia, reúna sua família. Glorifique ao Senhor. Exalte o nome dele. Reúna sua família e agradeça pela salvação em Cristo. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.